No Apocalipse, tudo será revelado, como diz o nome do livro. Você tem medo do fim do mundo ou do fim do seu mundo? Ou pior, você tem medo que o mundo acabe e você não faça falta alguma? Trataremos desse tema. Carnal, a gente começou ali com a sua pensata, trazendo a reflexão, e essa nuvem de gafanhotos também levantou essa discussão, né? É porque é uma praga bíblica, das 10 pragas do Egito, uma é a nuvem de gafanhotos, mas na verdade esses insetos regularmente eles fazem essas migrações que são devastadoras, e você interpretar como o fim do mundo é porque, de fato, a questão do Apocalipse traz muito mais do que apenas um estudo de entomologia, ou seja, o comportamento dos insetos. A gente vai falar disso também na nossa super linha do tempo, do fim dos tempos aqui. O Carnal vai trazer um pouquinho desse recorte histórico, mas é interessante ver como as pessoas estão buscando isso, e lembrando que a gente está no meio da pandemia, né, Carnal? Sim. Ou seja, já estamos sempre na expectativa de um fim do mundo. Qualquer desequilíbrio no nosso cotidiano leva a uma histeria em relação ao fim do mundo. Na verdade, eu diria, se eu fosse psicanalista da humanidade, que existe um desejo latente de que o mundo acabe, porque a todo instante nós estamos anunciando que agora é o fim do mundo. Eu já peguei vários fins de mundo na minha vida, então isso continua. Esse mundo não acaba e continua, e tem outra segunda-feira para enfrentar. Ou seja, a gente tem muitas notícias sobre a nuvem de gafanhotos nesse momento, no meio da pandemia, e as pessoas querendo saber, então, sobre a praga bíblica. Será que vai virar realidade? Lembrando que as 10 pragas do Egito não foram o fim do mundo para o Egito. O Egito continuou, prosperou e ainda chegou a um apogeu depois das pragas. Então, é só uma questão de metáfora, de referência, muito estudado em história. Norman Cohn escreve o livro Na Senda do Milênio, que é exatamente uma análise sobre esse medo, o milenarismo, que o mundo vai acabar. Teremos, então, como profetiza o Apocalipse, um anticristo, coisas terríveis acontecendo e assim por diante. Na verdade, o fim do mundo fala muito pouco sobre realidade, mas fala muito sobre o nosso medo com o mundo atual. Dá para ser racional falando de fim dos tempos, Carnal? Eu acho que como historiador, quando a gente estuda o milenarismo, a expectativa do fim do mundo, a vinda do anticristo, ou a era dos 5 sóis na mitologia, por exemplo, asteca, você não entende sobre profecia, você entende sobre a sociedade que gera essa profecia. Então, o próprio 27º livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse, é a revelação. Aliás, em inglês, é livro da revelação. Então, existe aquilo que oculta, calipso, e aquilo que revela, Apocalipse. O Apocalipse sempre revela como eu concebo o meu mundo e o que pode destruir o meu mundo e as expectativas que eu tenho sobre o futuro. Então, fala muito mais dos nossos medos, fala muito mais das nossas angústias do que de alguma realidade. Lembrando, o ser humano não tem condições de provocar o fim do mundo. O que nós temos condições, por apocalipse nuclear ou outro, é acabar com a vida na Terra nesse momento. Em alguns milhões de anos, essa vida retorna como se nós nunca tivéssemos existido, como já ocorreu diversas vezes. O mais que vai acontecer é que as baratas sobreviverão. Será uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos exploradora, menos danosa à ecologia. Será uma sociedade outra, e nós teremos desaparecido. Existe uma ideia muito grande, mas se o mundo acabar, não se preocupe, você não vai ver. Você não vai acompanhar, não é um problema para você. Eu amo que o Carnal fala com uma tranquilidade, né? O mundo vai acabar, mas no fim das contas, os estoicos dizem muito isso, você nunca vai encontrar a morte, Mari. Quando a morte for, Mari Palma não será. Enquanto você for, a morte não será. Isso é filosofia estoica. Então, como é que você teme o que você nunca vai encontrar? Mas eu achei legal da sua fala também essa ideia de que os homens, eles sentem medo da ideia que eles têm das coisas e não das coisas em si. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar a nossa percepção. Porque às vezes não é o dado da realidade, mas a nossa visão sobre ele. Que a elite mundial tem escolhido projetar os próprios abrigos secretos. O que significa que vão sobreviver os bilionários, quer dizer, entre os cães serão poodles, provavelmente, maltês, vão desaparecer os vira-latas e outras tipologias, vai sobreviver champanhe, Veuve Clicquot, quer dizer, nós temos uma perspectiva de um mundo que vai consagrar ainda as classes. A pergunta é, os bilionários irão para o bunker com funcionários, com auxiliares, ou será também o fim do mundo dos bilionários? Essa é uma questão importante, né? Tem foto dos bunkers para a gente analisar enquanto a gente continua aqui nessa discussão dos bunkers? Olha lá,
Olha. Imagens, árvores secas, liofilizadas. Pois é, bunker de bilionário, melhor do que a casa de muita gente, né? Pra cima. Quer dizer, a gente lida com o medo não só tendo mais dificuldade com o medo imediato, né? Enfim, do que com o que se projeta para o futuro, mas mostrando aí as pessoas com uma dificuldade de pensar em manter o mundo um lugar saudável no sentido da colaboração. Então, é uma visão extremamente individualista. Eu não quero proteger o mundo do seu fim, salvar todas as pessoas que habitam a Terra. Eu quero me salvar. E me salvar bem, né? Mas quem começou com esse costume foi um tal de Noé, né? Eu não quero salvar a espécie humana, mas a minha família e um casal de cada espécie. Mas veja, se queimar o gerador, quem vai consertar? Se os aparelhos da academia quebrarem, quem vai consertar? Vão levar técnicos, eletricistas, engenheiros, funcionários, né? Quem fará a limpeza no banco? Quer dizer, será que estão pensando também nessa estrutura? E o que a gente viu no noticiário foi muita gente correndo para o supermercado para estocar produto. Vídeos nas redes sociais da galera pegando papel higiênico, pegando itens ali de sobrevivência, segundo essas pessoas. E em alguns momentos rolou até briga, né? Então, a gente está com imagens agora aí na tela desses momentos, no começo da incerteza, Karnal. Por que as pessoas fazem isso? É fascinante, né? O que eu pegaria para o fim do mundo? Eu pegaria água. Mas as pessoas pegam papel higiênico. Pouco me importaria a higiene pessoal no apocalipse. E estou correndo, será que eu consegui sair do banheiro bem? Eu pensaria em água, eu pensaria em remédios, mas papel higiênico realmente é uma histeria. Já foi feito um estudo que se trata de associar o fim à sujeira. Então eu vou pensar, quer dizer, a coisa menos importante, guia para o fim do mundo, a coisa menos importante é papel higiênico, lencinho umedecido, creme umectante, o mais importante é água, remédio e alimento. Aqui uma dica CNN Tonight. O mais importante é você ter água, não é você ter papel higiênico. Se você tiver muito papel higiênico e não tiver água, não terá o que limpar, porque você não vai produzir nada. Karnal, dá para falar de humor quando a gente fala de fim dos tempos? Eu acho que é a melhor ocasião para você falar de humor, porque o fim dos tempos está chegando a todo instante, né? Quem estocou papel higiênico para coronavírus, aguarde, a próxima epidemia pode ser disenteria amebiana, então aguarde, vem outra doença, vem mais problema, vem terremoto, você vai poder usar pelo menos papel higiênico para fazer escultura de papier-mâché, molha e faz. Quer dizer, sempre dá, tem que rir, porque o mundo não está acabando, mas o mundo está sempre sendo colocado em risco, e não é por nada externo, não é por nada que venha de fora, por nós mesmos, né? A grande questão é que eu acho que o medo não é o fim do mundo, o medo é continuar vivendo, o medo é pela vida, o medo é pela existência longa nesse planeta. Eu acho que o fim do mundo é uma máscara, uma denegação, é um recalque da ideia de que eu temo mesmo é a vida. E quem fala muito de fim do mundo quase sempre tem uma necrofilia, tem um amor pela morte, né? Gente, eu tenho vontade de aplaudir toda vez que você começa a falar. Tenho vontade de levantar e assim... Você está sentindo isso? É surreal. Todos os convidados. Vocês todos, né? Todos os convidados que vêm aqui ouvem o Karnal. A gente, toda hora que ele fala, tô aqui, ó. A gente fica aqui assim, ó. Bom, eu não preciso nem falar isso, né? Porque a minha primeira interação com o Karnal, que foi aqui na CNN, tem até vídeo na internet falando que case com alguém que olhe para você como a Gabriela olha para o Karnal. Aí quem quiser procura aí o vídeo, que eu não vou reproduzir. Inclusive, quando a gente fala de fim dos tempos, é incrível como a gente vai para a irracionalidade de várias maneiras, né, Karnal? Eu acho que o medo quase sempre é irracional. O medo que seja compatível com o risco é o que Aristóteles achou que é a coragem na ética nicômaca, ou seja, eu vou atuar, eu sei que há riscos, eu não sou totalmente desavisado dos riscos, mas eu vou, então eu sou corajoso. Então, por exemplo, aquilo que diz meu amigo Cortella, alguém já sabe de algum caso de morte por barata, um ser humano que tenha morrido atacado por barata? Não. Então, de onde vem o medo de baratas? Se nunca colocaram como causa morte barata. Nossa, não? Então, de onde vem o medo de baratas? Gente, bom, como a gente viu, né, essa história do mundo acabado, fim dos tempos, tudo isso não é de hoje, isso existe desde que o mundo é mundo. Então, a gente está com um grande historiador na mesa, então a gente quer saber, Karnal, historicamente, o que a gente pode trazer
de fim dos tempos. Quantas vezes o mundo já acabou? É quase cíclico, não é? Quase cíclico que as pessoas falem de fim do mundo. Se a gente fizesse uma linha de tempo, pensaria assim, Roma foi fundada 21 de abril de 753 a.C. Quando Roma completasse 120 anos, se dizia que Roma terminaria, que não haveria mais Roma. E isso passou 634, 633, Roma não terminou. Na verdade, Roma terminaria só em 410 uma vez, outra vez em 476, ou seja, bem depois dessa data. O anticristo, depois do advento do Apocalipse, do cristianismo, dos muitos apocalipses, porque tem vários, foi previsto. São Martim de Tours, por exemplo, previu que o anticristo já tinha nascido e que ele atuaria até o ano de 400. Era uma ideia de milenarismo muito forte, né? O mais interessante é que o anticristo está nascendo sempre. Ele nasce constantemente no mundo, né? Por exemplo, a ideia de planetas alinhados é interessante porque os planetas conhecidos no mundo antigo eram muito poucos. Então, dizer que os planetas estavam alinhados, por exemplo, como o bispo João de Toledo previu, é um absurdo, porque não se sabia nem planetas além dos grandes planetas, não se sabia nada sobre eles. Como é que eu vou prever alinhamento se eu ainda não vejo Netuno, Urano, então Plutão era um planeta? Mas eu adoro Nostradamus. Nostradamus previu tudo em versos de quem fumava todas, né? Você olha para os versos dele, você faz o que você quiser. Quando o país da quinta-feira cair num dia glorioso e a estrela de prata surgir no céu, aí você tem que fumar junto com Nostradamus, porque ele previu que 1000 completarás, a 2000 não chegarás. Chegamos a 2000, passamos de 2000, Nostradamus continua errando, né? Agora, o mais trágico não são esses profetas de fundo de quintal. Mais trágico são líderes religiosos que convencem pessoas que a chegada, por exemplo, do cometa Hale-Bopp levaria os eleitos que estivessem usando um tênis específico e houve um suicídio em massa, como já tinha havido outras vezes. O problema são os líderes loucos que convencem pessoas a se matarem. Ou esses terrores, por exemplo, que haveria na passagem para 2000, todos os computadores zerariam, supondo que seria 1900, nós perderíamos todo o dinheiro nas contas bancárias. Eu lembro que isso não foi terrível na ocasião, eu estava muito sem dinheiro, então não houve nenhum medo que minha conta bancária ficasse zerada ou que os aviões cairiam, não houve nada. Não houve nada no Réveillon de janeiro de 2000. Então, os medos excedem sempre os fatos. Os medos excedem os fatos. Mas o que eu mais gosto, na minha área de América, aqui está mostrando o centro da Pedra do Sol Azteca, mas tem base no calendário maia, é que o mundo terminaria em 2012, porque o calendário de largo cômputo, que a gente chama o calendário maia, ele terminaria em 2012. Vejam, os maias que não previram seu próprio final, previram o nosso final, e erraram os dois, né? Não previram o deles e não previram o nosso. Mas deu um filme muito legal de catástrofe, 2012, com cenas bonitas do mar chegando até o alto do Himalaia, muito bonito. Então, o fim do mundo não vem, mas os líderes que fazem essas profecias, eles ganham dinheiro, recolhem mais dízimos, conseguem mais coisas e o mundo continua e as pessoas continuam achando que ele está ali na outra esquina. Eu achei realmente isso que o Karnal falou, ele trouxe vários exemplos e nenhum final de fato se concretizou, né? Então, quando a gente começa a falar de fim dos tempos em 2020, Karnal, as pessoas podem ficar menos desacreditadas nesse sentido pelo contexto histórico? Olha, eu só posso fazer, como historiador, eu mal sei o passado, não sei nada sobre o futuro, mas eu vou fazer uma profecia sobre o passado. Todos que profetizaram o fim do mundo que eu citei estão mortos. E o mundo continua. Então, eu profetizo o fim de todos os profetas de fundo de quintal e o mundo vai continuar. Um dia, talvez, o sol vai se apagar, mas só quem vai estar vivo é a Rainha Elizabeth II. Você e eu não estaremos mais nesse mundo, não? No caso da religião, é muito curioso, porque uma história que não acaba, ela quase fica como sem um acerto de contas, né? Na religião, é como se fosse um acerto de contas, o dia do juízo final, depende separar pouco, os por bons exemplo, nós citamos maias, e eu falei da Pedra do Sol, que Azteca, eles têm uma religião de calendário cíclico, com ciclos de 52 anos e mais. Então, tudo termina, como já terminou mais de uma vez. A religião cristã,
ela é linear. Tem a criação do mundo, a redenção por Jesus e haverá um final do mundo previsto no Apocalipse. Tem religiões que são circulares, tem religiões que são lineares. Então, é necessário que a história chegue à plenitude dos tempos e haja um Armagedon, haja um julgamento individual e coletivo, pintado por Michelangelo no fundo da Capela Sistina, o juízo final, baseado no capítulo 25 de Mateus. Então, nós temos sempre uma expectativa do fim do mundo. Mas o mundo não acaba, o mundo não acaba. Desde o início dos tempos, o mundo está acabando. O mundo vai acabar para você e para mim, talvez para a nossa família, às vezes para uma cidade, mas o mundo em si não acaba. Karnal, quando a gente fala sobre essa discussão de fim dos tempos, nesse momento, por exemplo, no meio da pandemia, é um jeito de reforçar a fé de algumas pessoas, de dar sentido para o que está acontecendo? Eu acho, se eu fosse interpretar as fés que eu acho verdadeiras, seria que, independente do que ocorra, para alguém que crê e crê genuinamente, independente do que aconteça com o mundo, você reencontra o Criador. Então, quem não deveria ter medo do fim do mundo são os religiosos. Os religiosos devem estar tranquilos. O máximo que vai acontecer é que vai ter um agito e você vai se encontrar com Deus. Então, deveria ser quase que uma expectativa positiva, já que as religiões falam muito do final do mundo e o Apocalipse fala muito que depois da prisão do anticristo haverá uma redenção. Ou seja, você que é religioso, você tem que estar isento, você está preparado, você vai ter eternidade pela frente. Esse mundo pode acabar, mas tem um paraíso pela frente. Quem deve estar tranquilo são os religiosos, mas curiosamente estão agitados, não? De fato, eu não sei quando o mundo vai acabar, mas até lá é bom reciclar, não ser preconceituoso, tentar ser gentil com as pessoas. Talvez acabe amanhã, mas seja legal até o final do mundo, né? Não espere o fim do mundo para se arrepender. Se arrependa hoje, ser uma pessoa sem caráter. E talvez o mundo dure um pouquinho mais. A gente ganha um sursi, um tempinho a mais, uma liberdade condicional. Eu fico até, não sei o que eu falo depois, porque o Karnal vai lá e dá uma na gente, no sentido, seja legal, gente. Vamos usar a discussão do fim dos tempos como uma reflexão para a gente melhorar enquanto a gente está aqui, né? E aí a gente vai também falar agora sobre astrologia. Será que os astros podem indicar quando o mundo vai acabar? Ai, Karnal, não dá. Como um bom aquariano, você tinha que acreditar em astrologia. Claro, mas eu tenho ascendente em aquário. Os melhores astrólogos são de peixes, porque a água tem uma sensibilidade muito grande, sendo o 12º signo do zodíaco. Peixes têm uma sensibilidade empática muito grande. Os aquarianos são céticos. Os aquarianos são céticos, né? Não como geminiano. Esses são terríveis, mas os aquarianos são céticos. O cinema trata muito disso, né, Karnal? Bom, quase 60% da humanidade está do lado asiático. Né? Nós somos um país subpovoado. Então, se acabar com a metade, eu acho que aqui a gente está melhor, né? A gente está melhor no Brasil, que tem um território imenso, tem pouca população. Não, mas o cinema tem uma fascinação mesmo pelo fim do mundo, porque é um tema forte, né? E é um tema muito teatral. Então, o cometa caindo na Terra, impacto profundo, ou então as placas tectônicas se movimentando, ou uma epidemia devastadora, tema do livro do Dan Brown. Todas essas questões são muito teatrais, são muito apelativas. E o cinema, cada vez mais, tirando algumas coisas, ele é um entretenimento. E nada é melhor do que um fim do mundo, e aí salvaremos uma família, sempre nesses filmes, uma família, um homem, uma mulher, uma filhinha super simpática, que atingem o seu ideal máximo e repovoam a Terra como o novo Deucalião e Pirra na mitologia clássica, ou Adão e Eva. É bonita, essa é uma ideia bonita.